Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 19 de abril de 2024, sexta-feira. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Vamos iniciar na pergunta 87. E já estamos terminando, né? Porque o livro vai até a pergunta 103. Então, já estamos terminando. Assim que nós terminarmos de estudar esse livro, Qualidade da Prática Mediúnica, nós vamos começar a estudar essa obra, O Livro dos Médios. Vai ser no horário um pouquinho mais cedo, 5h15, por aí. Então, já sabe, é o Livro dos Médios, assim que terminarmos de estudar a qualidade da prática mediúnica. E eu É também, obsessão e desobsessão também está terminando, né, Rose? quando nós terminarmos de estudar a obsessão e desobsessão, que também já está acabando, nós vamos começar a estudar esse, ó, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica. Esse livro serve para doutrinadores, psicofônicos, para todos os médios. Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, de Terezinha Oliveira. Esse vai ser o livro que vai substituir o livro da Sueli Carajus, que acabamos de estudar, Obsessão e Desobsessão. Vai ser esse Sim. aqui, Conversando com Ah, os ok. Espíritos da Reunião Mediúnica, Terezinha Oliveira. E assim que acabar a qualidade da prática mediúnica, nós vamos estudar o livro dos médios. Muito bom. Esse vai ser às 16 horas, 4 horas da tarde, conversando com os espíritos da reunião mediúnica, e o livro dos médios vai ser 5h15, tá? Tudo na sexta-feira, que os dois livros estão para acabar. Então, são os dois estudos que nós faremos assim que terminar essas duas obras. Reunião mediúnica. Então, tem muita coisa para a gente estudar, né? Que maravilha, graças a Deus. Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que nós temos de estar aqui. Obrigado, Senhor, estudando, aprendendo e crescendo. E sempre lembrando dos espíritos mais sofridos, pedindo ao Senhor ter compaixão deles. Bem, vamos começar aqui no nosso estudo, pergunta 87. Nós vamos começar a trabalhar sobre o dirigente, né? O dirigente. E lembrando que essa terceira parte é quando as pessoas enviaram perguntas para a equipe do projeto. E a equipe começa a responder. Então, no capítulo, na pergunta 87, que vai tratar do dirigente, a pergunta é a seguinte: e o dirigente? De que elementos se servirá para se autoavaliar? Que é importante a autoavaliação. Aí a equipe responde assim: em sendo também o doutrinador, quer dizer, em sendo o dirigente também o doutrinador, que ele é o doutrinador, né? Muitas vezes, se o doutrinador falta, quem é que vai doutrinar? O dirigente. Em sendo também um doutrinador, provavelmente o mais experiente e respeitado do grupo é o dirigente. A ele cabem todas as propostas colocadas na questão anterior. Que a questão anterior tratou dos doutrinadores, foi a questão 86. Falamos dos doutrinadores. Agora estamos falando dos dirigentes. E o dirigente também é o doutrinador, né? Então, tudo que nós estudamos para os doutrinadores serve também para o dirigente. Está na questão 86. Continua aqui. Todavia, uma importante qualidade adicional ao dirigente se impõe vivenciar a liderança. Todo dirigente tem que ser um líder. Que nele essa liderança deverá ser natural, aquela que não é imposta por ordenações de natureza transitória, política, por exemplo, mas que vem do mundo espiritual. Que assim seja percebida e aceita pelo grupo. Todo dirigente ele tem que ter esse quê de liderança, né? E, normalmente, isso é
auxiliado, né? Amparado, reconhecido pelo mundo espiritual. André Luiz Espírito propõe como base psicológica para o trabalho do dirigente, em relação ao grupo, a ideia de quase de um pai, né? De um líder. Isso, o irmão mais velho, isso nos sugere a qualidade fundamental de um genitor, a equanimidade, a sabedoria de quem sabe distribuir atenção e apoio para com todos os filhos que se alimentam de suas orientações experientes e crescem amparados da exemplificação firme de quem se lhes devota sem restrições. Por isso é justo que estabeleçamos como indicativo de qualidade principal do trabalho do dirigente a condição de progresso de toda a equipe. Se todos estiverem bem estimulados com o que fazem, motivados ao crescimento espiritual, o dirigente estará ótimo e, naturalmente, a reunião mediúnica será equilibrada e produtiva. Se a maioria estiver bem, o dirigente, por sua vez, estará bem. Sem descurar-se dos retardatários, mesmo compreendendo e respeitando a vontade e os limites de cada um. Se a maioria estiver estagnada, desinteressada, a equipe, né? Obviamente a qualidade da reunião decairá, não se podendo dizer que o dirigente vai bem, embora não fique bem a decídia de abandonar o trabalho, entregando sem antes empreender esforços hercúleos, sem antes empreender esforços, recurre os esforços para recuperar o empreendimento, talvez lhe tenha sido confiado pelo alto, como responsabilidade de grande significado evolutivo. Então, o dirigente, ele tem que estar atento a toda a equipe, dando atenção à equipe, respeitando a vontade e limite de cada um, né? É, incentivando ao estudo, procurando se preocupar se na vida pessoal está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, levando uma palavra amiga, uma palavra de consolo, né? Incentivando a equipe. Agora, se a equipe está estagnada, como ele diz aqui, né? É claro que a qualidade da reunião vai decair. Então, esse dirigente está com algum problema, né? Porque ele é o responsável pela equipe. Ele tem que saber, né, dar aquele cuidado, aquele trato. Ele tem que buscar fazer alguma coisa para sua equipe melhorar. E não simplesmente, vou abandonar, deixa para lá, o pessoal não quer nada. Né? Ele não pode, ele tem que tentar empreender esforços, hercúleos esforços, para recuperar o empreendimento que talvez lhe tenha sido confiado pelo alto como responsabilidade de grande significado evolutivo. Adicionamos a essas considerações dois importantes indicadores de qualidade para o dirigente: habilidade para superar dificuldades, e tantas podem ser lembradas, as de relacionamento da equipe e as do próprio trabalho para defendê-lo das investidas do mal, preservando das obsessões, das mistificações, das agressões aos médios, e decorrente do primeiro grupo. Decorrente da habilidade para superar dificuldades, ele tem que ter habilidade para orientar no momento oportuno, a fim de que a demora em intervir, fruto das vacilações, não aprofunde os prejuízos, nem enraize vícios que, tarde enfrentados, se fazem mais difíceis de erradicados. Então, ele tem que controlar bem o grupo, né? Tem que buscar sempre alimentar o grupo. Lembra que eu falei até a aula passada, né? Falei, buscar fazer reuniões, tem de casas que, de forma, no meu entender, equivocada, o dirigente da casa ou a dirigente da casa não concorda com isso. Mas eu acho que o dirigente de cada grupo ele tem que procurar, às vezes, se reunir com a sua equipe, ou na casa espírita, ou fora da casa espírita, promover algum evento, reuniões, estudos, para incentivar a sua equipe, né? Para trazer à sua equipe textos interessantes,
fatos interessantes, que leve a equipe a se sentir entusiasmada, né? Interessada em estudo, em querer aprender um pouco mais. É preciso que isso aconteça, né? É preciso que o trabalhador, o dirigente da casa, ele procure, né, agitar isso, porque senão fica aquele grupo desanimado, desinteressado, e aí, de repente, se não tomar cuidado, fecha até a reunião, né? A reunião tende até a se fechar, porque ninguém se interessa, aí as pessoas começam a faltar, né? Vão faltando, 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 daqui a pouco só tem o dirigente e acabou. Então, ele precisa ter habilidade para superar dificuldades, tem que ter esse espírito de liderança, habilidade para orientar no momento oportuno e estar sempre atento à sua equipe, o que está acontecendo ali do seu grupo, né? Continuando aqui, agora a gente vai falar do assistente participante. Por quê? Porque existem reuniões mediúnicas que eles têm aquele médio chamado de médio de doação, né? Um médio que vai doar energias, né? Esse médio de doação. Algumas não têm, mas tem reuniões que têm. Então, assistente participante. Item 88. A pergunta é a seguinte: a função do assistente tem sido, até então, pouco considerada, por desinformação quanto ao seu valor. Poderiam ser atribuídos a essa função padrões de qualidade para orientar os que nela estão enquadrados, à semelhança do que foi apresentado para as outras funções. Bom, aí a pergunta, né? Porque realmente a função do assistente ela tem sido muito pouco considerada quanto a seu valor. Então, ele quer saber, pode-se atribuir, né, funções, padrões de qualidade para orientar aqueles que trabalham, né, como esse assistente, e a equipe responde. Convém de imediato dizer que assistente não é plateia, porque a pessoa às vezes acha que o assistente ele faz parte de uma plateia, ele não é plateia, tá? Não é convidado, não é um necessitado que vai assistir à prática mediúnica para melhorar de saúde, o que, aliás, não se justifica por ser danoso tanto para o visitante como para a própria reunião, conforme já colocamos em nossa obra Reuniões Mediúnicas. Porque quando o pessoal fala assim, assistente, participante, parece que você está falando de plateia, e não é plateia. Ele é um trabalhador da mesa mediúnica. Tá? Aí vou pedir ao pessoal para quem puder ligar as câmeras, liguem, gente. Porque senão fica parecendo que vocês saíram da reunião, do estudo e a gente está falando aqui só com os nomezinhos, né? Se a pessoa pode participar, vamos, né, participar assim, de uma maneira mais efetiva. Porque fica, para a gente que está falando, às vezes só tem um quadrinho ou dois, então, com fotos, parece que não tem ninguém. Aí quem fica desestimulado é a gente. Então, ele diz aqui, não sendo um espectador, preferimos designar esse gênero de colaborador como assistente participante, pois efetivamente ele participa e de modo relevante. De outro modo, nos parece muito simpático a designação de médio de sustentação, né? Que muita gente chama, é o médio de sustentação, característica de algumas áreas do movimento espírita, porque, efetivamente, a ação que desenvolve é voltada para o apoio. Alguns chamam de médio de sustentação, outros chamam de médio de apoio, né? O auxílio magnético através da emissão mental é enérgica que beneficia os espíritos comunicantes, os doutrinadores. Olha aqui, lembra o que a gente estudou lá? No livro Obsessão e Desobsessão? O que a gente estudou no livro Instruções Psicofônicas dos Espíritos Arquitetos? Que quem participa da reunião está doando matéria mental. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que esse médio de apoio, médio
de sustentação. O trabalho dele é voltado para o apoio, o auxílio magnético através da emissão mental e energética. Então, ele fica ali na reunião, em prece, vibrando, doando matéria mental. Todos o dirigente, o doutrinador, todo mundo doa, mas ele talvez seja aquele que mais doe. Porque o Verdade. psicofônico está trabalhando, o doutrinador está conversando, o dirigente está prestando atenção. E ele é o que está mais concentrado ali. Então, tem que ser um espírito, tem que ser um trabalhador que tenha essa capacidade de concentração muito firme. Então, olha aqui. Rose, nesse caso aí, eu me lembrei que são trabalhos diferentes, mas que a função do apoiador, deixa eu ver o termo que ele usa aqui, o de apoio, é a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente faz a distribuição da quentinha, tem quem fique com o evangelho fazendo a prece de sustentação do trabalho. Haja visto que o trabalho é muito pesado, com irmãos que estão em rua, recebendo as cantinhas. Então, o apoiador, ele fica lá vibrando, lendo o evangelho, emanando, magnetizando, protegendo a equipe naquele trabalho. Perfeito, perfeito. Isso aí. Ele está ali, ó, doando, doando. Eu até puxei uma seta quando ele fala aqui, ó, desenvolve, a ação que desenvolve é voltada para o apoio, o auxílio magnético através da emissão mental e energética. Aí eu puxei uma seta e botei assim, ó, para ajudar os espíritos arquitetos. Para ajudar os espíritos arquitetos. Aí botei entre parênteses, instruções psicofônicas, capítulo 44. Né? Instruções psicofônicas, Ô, Rose, aqui, ó. Instruções psicofônicas, capítulo 44. Fala, Ana. eu iniciei no apoio, mas não fiquei muito tempo, porque daí eu dei passividade e eu não consigo me concentrar muito. Então, acho que eu não tenho. Ana, o médio de apoio, mais tarde, vai virar um psicofônico. Ah, tá. Ele vai falar aqui. Então, quem quiser, puxa uma setinha aí quando ele fala o auxílio magnético através da emissão mental e energética. Puxa uma setinha, bota assim, para ajudar os espíritos arquitetos. Aí você pode abrir um parênteses e botar assim, livro Instruções Psicofônicas, já sabe que é do Chico, capítulo 44. Porque se você, alguém em outro futuro vai ler, ué, espíritos arquitetos é esse? Aí você já sabe que está lá nesse livro, Instruções Psicofônicas, no capítulo 44. Então, ele diz aqui, né? Eu vou repetir o trecho, enquanto vocês estão escrevendo aí. De outro modo, nos parece muito simpática a designação de médio de sustentação ou médio de apoio, característica de algumas áreas do movimento espírita, porque efetivamente a ação que desenvolve é voltada para o apoio, o auxílio magnético, que você puxou uma setinha, né, para ajudar os espíritos arquitetos, entre parênteses, Instruções Psicofônicas, capítulo 44, que beneficia os espíritos comunicantes e os doutrinadores em ação. Exatamente o que está lá, não é? Para ajudar os espíritos que estão dando a comunicação e os doutrinadores. Então, esse médio de sustentação, médio de apoio, é muito importante nesse trabalho. Os padrões de qualidade com que esse gênero de colaborador pode ser avaliado começam pela concentração, que se deve caracterizar pela atenção,
Atenção sem tensão. Então, o médio tem que estar ali, concentrado, mas sem ficar tenso, nervoso, em todos os diálogos e de tudo que acontece. Então, ele tem que estar concentrado ali em todos os diálogos e tudo que acontece na reunião, de modo que possa sensibilizar-se positivamente, direcionando bem a sua ajuda, não exercitando uma ação tão dinâmica qual a do médium psicofônico, do doutrinador. O seu trabalho se torna um verdadeiro desafio, no sentido de manter-se motivado. Olha aí, ele tem que estar ali, concentrado, né? E não é um trabalho fácil de realizar, gente. Não é, não é. Motivação, portanto, pode ser considerado um padrão de qualidade. Porque a pergunta foi: que padrão de qualidade nós podemos indicar, né, para dizer em que eles estão enquadrados, os meios de sustentação, né? Que padrão de qualidade pode ser atribuído para eles? Motivação, porque tem que estar motivado, né? Para ficar ali 1 hora, às vezes, concentrado, né? Vibrando, sem deixar a mente fugir. Não é um trabalho fácil, não. Sim, Rose, eu me lembro, na época, várias pessoas já que passaram pela mesa, no caso, que elas não se sentiam bem, acabavam querendo sair, porque achavam que não estavam fazendo nada, não estavam tendo passividade. Isso pode acontecer, né, dele Porque se sentir meio inútil ali. médium de sustentação lá no céu e não tem. Ele não tem. Pois é, exatamente, não tinha, né? Então, Mas quando ficava... é interessante você ter, mas realmente a escolha do É que se cidadão torna tem que ser difícil, né? muito bem feita. Eu sei. Senão pode Porque a ser. pessoa não dava passividade, não cita nome, Esse algumas médio de pessoas, né? passividade é o psicofônico. É o Aham. Eu digo, esse médio de sustentação, ele não é psicofônico. Ele vai para lá só para ficar concentrado. Nós não tivemos, nós não tivemos. Não tem, não tem. Não Agora, tem. é interessante ter, eu acho interessante, mas tem que ser uma escolha muito bem Tem que ter feita, preparada, muito preparado para porque senão ficar. pode mais atrapalhar do que ajudar. Eu Na sei. na minha mesa tem um. Então, se a Então é pessoa moderno agora. Porque às vezes é colocado uma pessoa que é médico psicofônico, mas enquanto a pessoa Ah, conversa, a pessoa faz esse trabalho, né? Agora, é um trabalho difícil. Se ele for somente médio de sustentação, é aqui, ó, sua função aqui é ser médio de sustentação, não é ser psicofônico, é ser médio de sustentação específico, tá lá. Você é médio de sustentação. de sustentação, avisado Tem ali. apoio, né? Aí tem que ser uma escolha muito bem feita. Porque Exatamente. se ele, a cabeça dele viver fugindo, a mente dele para outras coisas, pode mais atrapalhar do que ajudar. Pode mais atrapalhar do que ajudar. Exatamente, exatamente. Esse é o Então, ele problema. está dizendo aqui, né? Motivação, portanto, pode ser considerado um padrão de qualidade. Esta conquista fará do assistente participante. Eles chamam assistente participante ou médio de sustentação. Um colaborador aplicado, olha aí, um colaborador aplicado, um Obrigada. foco de irradiação contínua do pensamento e das energias. Gente, no meu está até grifado. Se no de vocês não tiver grifado, sublinha isso. Um foco de irradiação contínua do pensamento e das energias. Isso tem que ser grifado. No meu está grifado bem preto. Agora, que se não estiver, sublinha. Um foco de irradiação contínua do pensamento e das energias. Então, já dá para ver que não é um trabalho fácil, tá? Não é. O que também poderá ser por ele analisado e percebido. Em sentido contrário,
Os riscos, olha aí, a que está subordinado este gênero de colaborador são as divagações, as fugas, os lapsos mentais, o cochilo, a apatia de quem considera o trabalho monótono, que vê tudo acontecendo da mesma forma, porque não aprendeu a perceber as ricas nuances dos dramas e das lições vivas que numa reunião mediúnica desfilam. Então, o cara é convidado, o sujeito é convidado a ser médium de sustentação. Então, ele vai lá, começa muito bem, mas daqui a pouco ele diz assim, ai, mas esse trabalho é muito chato. É. Eu só fico aqui me concentrando, me concentrando, me concentrando, me concentrando. Não faço nada de diferente. Aí daqui a pouco a mente dele, ó, começa a voar, voar. Começa, fecha os olhos e cochila, diz que está em prece. Cochila. Começa a ter esses lapsos mentais. Está concentrando e daqui a pouco se desliga, começa a pensar em outra coisa, daqui a pouco ele volta. Né? Apatia. Esse trabalho está ficando chato. Não tenho mais entusiasmo, coisa chata. Vou para lá sempre para fazer a mesma coisa, ficar sentado, me concentrando, me concentrando, me concentrando, coisa chata, né? Começa a ver tudo monótono, porque vê a coisa acontecendo sempre da mesma forma, porque não aprendeu a perceber as ricas nuances dos dramas e das lições vivas que numa reunião medíocre desfilam. Monotonia é o que não tem de uma reunião medíocre, gente. Os depoimentos, não é? Os depoimentos, que ele escuta, ele está concentrado, mas ele escuta. Os depoimentos, os dramas, né? Então, a cada drama, porque somos individualidades, né? A cada drama ele sente a necessidade da concentração, da vibração por aquele irmão que está ali. Que monotonia é essa? Continua aqui. Uma consideração a ser feita em torno do assistente participante ou do médio de sustentação ou médio de apoio, como a gente quiser chamar, é que ele pode ser, sem que eu saiba, um médio ostensivo ou intuitivo. Ele pode ser, né? Um médio ostensivo ou intuitivo. E a mediunidade vira a eclodir a qualquer momento. Então, pode ser que no futuro ele venha se tornar um médium psicofônico, ou um médium intuitivo. Entendeu? Pode acontecer. E aí, se ele se tornar um médium psicofônico, ele vai passar para o trabalho da psicofonia. Outro vai ser colocado ali. Um médium intuitivo, de ficar ouvindo, percebendo que a espiritualidade, a mensagem que a espiritualidade está trazendo. Então, pode acontecer isso. Prevendo essa possibilidade, deverá ser informado pelo dirigente de como essa sensibilidade se manifesta para o transe, né? Então, ele diz aqui, prevendo essa possibilidade, deverá ser informado pelo dirigente de como essa sensibilidade se manifesta para o transe, através das sensações e emoções próprias do médium psicofônico, e para a intuição, através da captação do pensamento dos mentores, que assessoram os doutrinadores, podendo perceber em dada ocasião, com facilidade, imóvel, o problema principal que traz o espírito comunicante, as suas necessidades, que revela uma aptidão natural para a doutrinação a ser cultivada. Então, ele começa, ao final da reunião, ele pode, se ele se torna um médio intuitivo, se revela um médio intuitivo, ao final da reunião, na avaliação, ele pode passar para o doutrinador e para o dirigente, né? Para a equipe, olha, aquele espírito que estava ali
o orientador espiritual me intuiu que ele está com problema assim, 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 que ele vai passar por um tratamento assim, assim, assim. Isso também pode levá-lo, no futuro, a se tornar um bom doutrinador. Porque o bom doutrinador tem que, né, estar preparado para captar a mensagem que vem do alto. Agora nós vamos para a pergunta 89, que trata Ô, dos. Rose, Oi, fale. não, ainda ligado a esse trabalhador de apoio, né? Além da questão da concentração, motivação, né? Ele está focado para auxiliar os trabalhos, aquele que vem, né? O irmão que vem ser amparado e socorrido, intuir, auxiliar na inspiração do esclarecedor. Ele tem que ter, além dessa concentração disso tudo, um sentimento, né, em prol daquele que está vindo para ser atendido. Então, ele Exatamente. emitir aquele sentimento elevado para criar um campo propício para esse irmão que está sendo atendido, né? Perfeitamente. Esse trabalho é fundamental. Por isso que a gente fala que não é um trabalho tão fácil assim, né? No meio de sustentação. Eu vejo aqui a concentração um fator fundamental. Tem que manter a concentração para não se desmotivar. Ou para não desviar o pensamento para outras coisas que não é de acordo com do trabalho, e aí vai atrapalhar a espiritualidade. Então, se ele tiver a ideia, olha só como o estudo é importante. Olha o estudo que nós fizemos na aula passada. Se ele tiver o conhecimento de que ele é um colaborador dos espíritos arquitetos, isso já não é um grande elemento de motivação, não é? Então, ele aí, tendo essa ideia, não, eu estou trabalhando aqui e estou colaborando com espíritos arquitetos que vão precisar da minha matéria mental, vão precisar da minha energia para socorrer os espíritos doentes que chegam e para ajudar o trabalho da doutrinação. Se ele tiver essa ideia, né, essa motivação será um padrão de qualidade para ele. Ele será, como diz aqui nessa pergunta, um colaborador aplicado, um foco de radiação contínua dos pensamentos e das energias, o que também poderá ser por ele analisado e percebido. Então, se ele Isso é a realmente. importância do estudo, né? Oi? Se ele se. Por isso é importante o estudo, de busca do Exatamente. conhecimento, que se ele tem essa noção, ele já sabe que está num contexto, que ele está ali Apenas ter uma participando cabeça. ativamente. Exato. Ele pode não ser psicofônico, ele pode não ser doutrinador, mas ele sabe que a função dele ali na mesa é de alta responsabilidade e importância. Ele está doando matéria mental, doando energia para auxiliar o trabalho dos espíritos arquitetos, que é importantíssimo para socorrer aquele espírito doente desequilibrado que chega ali e para ajudar no trabalho da doutrinação. E isso é uma grande motivação, né? Então, ele Como tem me sido veio aqui, dominado. como me veio aqui à cabeça, como, por exemplo, às vezes a gente vê um irmão, um companheiro doutrinando, esclarecendo, né? E a gente acha que aquele esclarecimento não é o melhor esclarecimento. Aí você julga. Já está atrapalhando. Porque Essa, ou você vibra em prol daquele irmão para ele ser melhor inspirado, para ele estar receptivo àquela inspiração necessária, do que se você julgar, você está emanando uma energia que vai atrapalhar o desenvolvimento do trabalho do esclarecedor
e do todo do trabalho mediúnico. Exatamente. Então, esse trabalhador, ele é um foco, isso aqui que eu mandei ser sublinhado, é importante, é um foco de irradiação contínua do pensamento das energias. Então, vamos agora para a última questão de hoje, que é a 89, resultados, né? E aí a pergunta, e a reunião mediúnica em si mesma, os seus resultados precisam de algum tipo de avaliação? Ou bastará que as pessoas autoavaliem a atuação que tiveram? Quer dizer, basta eu me avaliar ou a reunião precisa ser avaliada no todo? E a equipe responde, conquanto a principal avaliação seja de cada um com relação ao próprio trabalho. Então, a principal avaliação deve ser essa, a sua sobre o trabalho que você faz. Os resultados coletivos, a visão de conjunto, podem e devem ser periodicamente focalizados. Somente que, neste caso, a forma de fazê-lo se caracterizará pela impessoalidade. O dirigente reunirá um grupo depois da reunião mediúnica, de preferência numa outra sala, se for possível, e, através de comentários, com a participação de todos, irá levantando os quesitos que considera importantes. Então, o ideal é que, se houver condições de sair da sala e ir para uma outra sala, ou pelo menos, às vezes, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Sala Manuel Filomeno de Miranda é uma sala muito grande. Tem a mesa lá no canto, faz a reunião. Terminada a reunião mediúnica, peguem cadeiras, coloquem perto da porta de saída. Façam um semicírculo ali, ou um círculo. E aí, ali, naquele círculo, faz-se a avaliação, em vez de ser lá da mesa, né? Normalmente, antigamente, era assim. O início do trabalho era feito num círculo fora da mesa, perto da porta. Depois o pessoal ia na mesa. Nas outras salas menores, né, não sei como pode fazer isso, mas é uma possibilidade. De repente, na mesa número 1, que é dentro da casa, tem aquela salinha contígua, onde o pessoal se reúne antes da reunião começar para fazer leitura do Livro dos Médiuns. De repente, sai de lá e faz fora, né? Agora, se não der jeito, vai na própria sala. E o que ele diz aqui, o importante é que você se autoavalie. Agora, pode-se fazer avaliação do trabalho? Sim. Pode ser num dia, uma vez por mês, ou pode ser toda reunião, como a pessoa quiser. Agora, o que ele diz aqui, essa reunião deve se caracterizar pela impessoalidade. O dirigente reunirá o grupo depois da reunião mediúnica, de preferência numa outra sala, e através de comentários com a participação de todos. Irá levantando os quesitos que considera importantes. Então, não tem que apontar dedo para ninguém. Os quesitos de avaliação estão contidos em 2 grandes grupos: a qualidade das passividades e a eficiência das terapias utilizadas, do atendimento realizado, do esclarecimento realizado. O primeiro grupo, tá, que é o da qualidade das passividades, terá reflexos evidentes no segundo, que é o da terapia utilizada, pois dificilmente teremos boas terapias se as passividades deixarem a desejar. Então, para que haja uma boa doutrinação, a passividade também tem que ser boa. Então, vai se conversar, né? A pessoa vai conversar, o grupo vai conversar. Não tem aquele negócio de acusar ninguém, de apontar o dedo para ninguém. Você foi mal, hein? Você foi ótimo. É falar do trabalho do todo. Essa é a ideia. Cada um avalie a si próprio. Mas aqui é o trabalho no todo, tá? Sem acusações, porque para você não ferir ninguém. Então, vamos falar do trabalho em si. E os médiuns não têm que ficar melindrados se o dirigente fizer um comentário sobre a participação dele, ou sobre algo que o doutrinador falou, que talvez não foi adequado. Não tem que ficar melindrado. Ai, meu Deus, ele não gostou da minha doutrinação. Não tem que ter isso.
tá? Não tem que trazer para o pessoal. É o grupo, é o trabalho que é importante. Isso que é importante. Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Mas não pode ser comentado sobre as passividades, né, Rosa? Sobre o sofrimento dos irmãos que são atendidos. E dentro, pode comentar alguma coisa. Dentro do grupo, na avaliação, você pode citar algum momento, aquele espírito que chegou. Médico, falando do médico psicofônico, eu tive dificuldade, né? Eu me sensibilizei demais com aquele médico. O doutrinador também pode colocar, porque ali é o laboratório. O que você Entendi. deve é saindo dali, Entendi. né? Que às Que vezes número, Rosi? Que Oi. número é essa pergunta que nós fizemos do resultado? Qual é o número? Que a minha não vem. Hã? 89. Ok, 89. Isso. Então, ali dentro pode. O que não pode é lá fora. Ali você está avaliando, entendeu? Então, às vezes, o dirigente vai comentar uma doutrinação, poderia aquele espírito ter mais atenção. Então, você, de certa forma, vai ser obrigado a comentar sobre um ou outro. Sempre Porque nesse. senão fica até difícil, né, a avaliação, né, Rosa? Sim, é do Tem algum intuito comentário? de crescimento, de aprendizado. É, O que não isso. pode é sair dali e ficar comentando. Mas no momento da avaliação, sim. Por exemplo, tem casas espíritas que fazem avaliação de 15 em 15 dias. Outras fazem avaliação uma vez por mês. Às vezes até no outro dia. Estiram um dia da semana para o grupo fazer avaliação, entendeu? Tem várias formas. Tem grupos que fazem avaliação ao fim de toda a reunião. Tem grupos que fazem essa avaliação ao fim de toda da reunião, de 15 em 15 dias, e tem grupos que escolhem um dia da semana, de 15 em 15 dias, uma vez no mês, para todo mundo ir e faz um estudo, um evangelho, um estudo, uma análise, e depois faz a avaliação do grupo. A avaliação depende aí da forma como a casa orientar. Mas ela tem que ter esse caráter de impessoalidade e sem melindres, sem se sentir agredido. Ou o dirigente também, ou o doutor, não pode ficar apontando dedo de ninguém. É para crescimento, é para aprendizado, tá bom? Então, semana que vem, dia 26, a gente vai começar na questão 90. Quem não tem o número no livro, bota aí 90. Quando ele fala as 90. passividades, de que forma avaliá-las? Ok, Vai ser o número 90, tá bom? 90. Então, gente, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, por a oportunidade de a gente estar estudando, conhecendo, né, melhorando o nosso trabalho, crescendo como pessoa, né, como espírito. Então, esse crescimento, essa bênção que só a espiritualidade, só o Senhor pode nos proporcionar. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre conosco. Será amanhã, 4h15, estaremos de volta para o estudo do livro Paulo de Tarso Reis Moraes, que também já está caminhando para o final. Já estamos no último capítulo e tem sido maravilhoso. Os ensinamentos, as orientações são espetaculares. É outro livro que tem ajudado muito a gente. Tá bom? Então, uma boa noite para todos. Daqui a pouco nós Rosi, deixa eu falar uma Boa coisa. noite. Você manda para nós esses novos livros que a gente vai precisar, o nome? Eu vou botar no grupo. Ok, Vou botar no grupo. ok, Tá? tá bom. Um beijo para todos. Nós vamos ficar aqui, porque daqui a pouco vamos ter a nossa reunião de irradiação. Tá? Não, eu vou fechar, vou fazer no celular a nossa reunião. Um beijo aí para todos. Beijo.